Sejam todos bem-vindos à aula 10 do projeto Nordeste Cuida. Dessa vez, a gente vai parabenizar todos que fazem parte da comunidade Mais Cultura, e se você quiser fazer parte também, o link está aqui nesse vídeo. Venha somar conosco, divulgar sua proposta de valor através do seu trabalho artístico e cultural. Dia 1/10, a Lari. Dia 4/10, o Cláudio Figueira. E dia 21/10, Cleiton. Que Deus abençoe vocês e que a gente continue junto nessa força. O tema da aula 10 do projeto é representatividade no trabalho. Ser a imagem ou reprodução de um ideal ou de alguém, ser um exemplo ou caso concreto, significar, denotar, desempenhar papel em espetáculo teatral, em filme, etc. Nesta aula, iremos trazer a abordagem da representatividade no trabalho de cultura e artes, mas nada impede da gente fazer a relação com a questão profissional. Antes de se ver representado por um projeto ou empresa, seja de qual segmento for, precisamos primeiro nos conhecer tão profundo, que é a base do autoconhecimento, que é o que a gente vem trabalhando aqui, e ainda mais forte nesse próximo ano, em 2025, ao ponto de perceber seus pontos de melhora e querer contínuos avanços pessoais que reverberam no profissional. Eu costumo falar que não adianta sermos excelentes profissionais, até porque não seremos, se não passarmos pelo critério de sermos bons seres humanos, seres de luz, pessoas que trazem paz no ambiente que ela está. Nós todos somos feitos de energias e tem pessoas que trazem uma energia carregada e pesada que contagiam o ambiente, assim como tem pessoas que são uma vibe tão boa, tão tranquila, que quando elas estão no local, elas irradiam a alegria, a felicidade. Hoje eu faço parte de uma rede, que é a Pague Menos, e o diretor-geral, que é o fundador, o senhor Deusmar, ele é uma pessoa assim que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer esse ano, e pelo livro dele e também pessoalmente, e é uma pessoa que irradia uma paz, uma positividade que realmente contagia o ambiente. Então é de pessoas assim que nós, enquanto artistas, alcançamos ser e queremos também replicar isso nos nossos seguidores. Quanto mais tempo permanecemos investindo em um segmento, área e setor, mais próximo dessa área nos tornaremos e mais capacitados para trazer abordagens do dia a dia sobre esse segmento teremos. No meu caso, que trabalho de forma profissionalizante, mas ainda não remunerada com as artes, por questões culturais locais, com as culturas e as artes, me proponho a desenvolver a fim de contribuir e somar no segmento artístico em prol de uma nova geração de artistas e fazedores de cultura que virão após mim. Eu não estou falando isso como, ele está se colocando lá para cima, mas eu falo com o pé no chão. Hoje eu posso ser citado sim como uma referência nessa nova geração de artistas que pensam no futuro, que tem empatia por outros artistas, pelas pessoas da sociedade civil, porque eu já venho fazendo esse trabalho de conscientização de público há muitos anos. Então, essas aulas de arte, ela tem esse cunho de trabalhar a plateia, de trabalhar com o público, principalmente do Nordeste para o Nordeste. A gente muitas vezes tem referências de trabalho da Europa, da Ásia, da África, de lugares muito distantes, mas a gente perde a referência do trabalho brasileiro, que é um trabalho árduo, que é um trabalho de formiguinha, e a gente trabalha muito e a gente precisa sim ter essa empatia por nós que somos fazedores de cultura aqui no nosso ambiente, no caso no Nordeste. Então sim, eu sou um dos representantes dessa nova era, tenho orgulho de ter essa oportunidade que vocês me dão cada vez que vocês prestigiam um novo trabalho, de estar podendo interagir com vocês. Então, dando continuidade, que não tive essa referência e profissional próximo a mim para me sentir representado.
Esta falta de representatividade não se dá por falta de profissionais qualificados, mas pela falta e ausência de profissionais que tenham empatia e coragem de compartilhar suas ideias, desafios, ganhos e entendam o processo do autoconhecimento e que estejam dispostos a se conectar com outras pessoas e histórias. E aí eu trago mais uma vez uma partilha para vocês que eu sou uma pessoa que tento ser um ser de luz, tento ser uma pessoa do bem, aonde quer que eu esteja, tento irradiar energias positivas e tenho sim facilidade de me conectar com as pessoas. Isso é desde pequeno, mas quando eu tive entendimento das artes para cá, isso deu um boom. E eu, de fato, hoje eu me conecto com as pessoas, porque quando eu olho para um ser humano que é diferente de mim, ao invés de eu julgar e criticar, eu procuro ver nele qualidades que muitas vezes nem ele mesmo sabe que tem. Então isso é uma das formas que eu me aproximo muito facilmente de todas as pessoas. E graças a Deus eu não tenho problema em ranço com seu ninguém. Eu sou aquela pessoa que eu quero estar em paz e não quero guerra com ninguém. E para isso eu busco a paz interior, que ela é a que deve ser trabalhada tão fortemente no nosso ambiente de trabalho, para que sejamos profissionais de referência. Atualmente, quando conheço outros projetos semelhantes sendo representados e quando recebo comentários e feedbacks de retornos que me desafiam a permanecer resistindo com as artes, isso me torna referencial de representatividade no trabalho e setor o qual exerço. E aí eu vou trazer como um exemplo as artes, né? Eu me tornei uma referência no quesito artístico, mas na dança, para não ficar limitado à dança, eu expandi para a música, para o teatro e para a cultura como um todo. Então hoje eu me sinto muito confortável em ser um representante da cultura do Nordeste, através do frevo, através da dança, mas também da humanização nas artes, que eu acho que é algo que falta. Então eu consigo dialogar com vários segmentos, tanto tecnicamente, porque eu estudo para isso, quanto socialmente falando, culturalmente falando também, respeitando a cada espaço, respeitando o tempo, mas sempre estando ali, dialogando, interagindo, se fazendo presente. A gente agora vai para a segunda parte do nosso projeto, que é o projeto Mala de Viagem, que dessa vez a gente vai para São Paulo. Então, o primeiro destino turístico é o Teatro Municipal de São Paulo. Vou dar uma pausa aqui só para pedir uma coisa aqui. Amor, você pega um copo de água para mim, por favor? Enquanto a água chega, vamos dar continuidade aqui. Localizado na cidade paulista de São Paulo, projetado pelos arquitetos Ramos de Azevedo, Cláudio Rossi e Domiciano Rossi, no estilo arquitetônico eclético, inspirado na Ópera de Paris, inaugurado em 1911. É um dos cartões postais da cidade, localizado na Praça Ramos de Azevedo. Obrigado. Olha, chegou rapidinho. Com licença, gente. E se hidratem, que é super importante. Vamos dar continuidade aqui. É um dos cartões postais da cidade, localizado na Praça Ramos de Azevedo, também considerado um dos mais importantes teatros do país, construído para atender aos desejos da elite paulista da época, que queria que a cidade estivesse à altura dos grandes centros culturais. Seu estilo arquitetônico é semelhante ao dos mais importantes teatros do mundo. Além de sua importância arquitetônica, o teatro também possui notabilidade histórica, pois foi palco da Semana de Arte Moderna, o marco inicial do modernismo no Brasil. Desde 2011, o Teatro Municipal passou a ter mais autonomia administrativa e artística da Secretaria Municipal de Cultura, sendo administrado então pela Fundação do Teatro Municipal de São Paulo. No ano seguinte, passou a contar com um anexo à Praça das Artes, um conjunto arquitetônico que abriga seus corpos artísticos e funciona como uma extensão de suas atividades, sendo sede também da Sala do Conservatório da Escola de Dança de São Paulo e da Escola Municipal de São Paulo. Gente, olha que arquitetura incrível, olha como é belo, olha como é cinematográfico o Teatro Municipal de São Paulo.
Eu quero muito ter a oportunidade de visitar São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro, por ser berço cultural do país, aqui do Brasil, são lugares que eu tenho muito desejo de conhecer, de visitar. E eu quero tirar uma foto aqui, ó, abrindo um grande carro, fazendo um salto para vocês. Nosso segundo destino turístico é a Avenida Paulista. A Avenida Paulista, para nós que somos brasileiros e até de forma internacional, ela é cenário de vários clipes, de vários documentários, de várias entrevistas. É muito comum a gente ver várias reportagens feitas aqui na Avenida Paulista. E o porquê disso? Porque ele é o mais importante e simbólico espaço público do município de São Paulo, o mais populoso e rico do Brasil. Está localizada no limite entre as zonas Centro-Sul, Central e Oeste, e em uma das regiões mais elevadas da cidade, chamada de Espigão da Paulista, considerado uma das mais importantes vias e um dos principais centros financeiros da cidade, também assim como também um dos seus pontos turísticos mais característicos de centralidade cultural e de entretenimento. Abriga um grande número de sedes de empresas, bancos, consulados, hotéis, hospitais, como o tradicional Hospital Santa Catarina, e instituições científicas, como o Instituto Pasteur, culturais, como o MASP e o SESC, Avenida Paulista Educacionais. Também não deixa de existir o lazer, contém grandes shoppings e uma diversidade enorme de lugares para comprar, desde o Shopping Pátio Paulista e o Cidade de São Paulo até os camelôs. Pela Paulista, todos os dias, movimentam-se milhares de pessoas oriundas de todas as regiões da cidade e de fora dela. É um dos lugares de São Paulo com a maior diversificação cultural possível. Além disso, a avenida é um importante eixo viário da cidade, ligando importantes avenidas. De acordo com a Associação Paulista Viva, a população residente na avenida era de 5.000 em 2014. Imagina hoje o quanto não tem de pessoas que passam todos os dias a trabalho nesse lugar. Nosso terceiro destino turístico é a estação Sé do metrô. Olha que lindo! E detalhe, esse lugar que está iluminado com essas imagens sempre modificam com propagandas, com outras imagens, com campanhas, com fotografias de fotógrafos, exposições urbanas abertas ao público. Então vamos aqui. Sobre a estação Sé do metrô, é uma das estações do metrô de São Paulo. Ela é a estação central e a mais movimentada da capital paulista. Situa-se na Praça da Sé. Faz a integração da linha 1, que é a linha azul, com a linha 3, que é a linha vermelha. Foi inaugurada oficialmente em 17 de fevereiro de 1978. A praça sempre esteve presente desde os primeiros projetos de metrô em São Paulo, seja com a estação ao seu redor ou sob a praça. A partir de 1945, com a implantação do primeiro terminal de ônibus da cidade, a Praça da Sé foi se consolidando como ponto nefrágico dos transportes da capital, com imensas filas de passageiros para os poucos ônibus com destino a todos os cantos da cidade. A construção do edifício Mendes Caldeira, nos seus arredores, simbolizou o crescimento frenético da cidade de São Paulo, que recebera naquela época a cunhada cidade que mais cresce no mundo. Com isso, os sistemas de transportes paulistano paulatinamente entram em colapso, pressionando as autoridades para solucionar o problema. Então veja como a estação Sé do metrô ela tem um importante lugar em São Paulo. A gente agora vai para o nosso quarto destino, que é o estádio do Morumbi. Já quero adiantar uma curiosidade para vocês. Nesse estádio do Morumbi foi gravado um DVD, foram gravados vários DVDs de artistas célebres, mas um que me impactou foi o Renascer Praise, que é uma banda gospel, o qual eu tive a oportunidade de, no ano que eles gravaram no estádio do Morumbi, dançar no estádio da Ilha do Retiro, que é um campo aqui em Recife. Eles vieram fazer um show e eu dancei com eles aqui. O estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como Estádio do Morumbi,
É um estádio de futebol localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, cidade de São Paulo. Foi projetado para acomodar 150 mil espectadores, tendo reduzido a sua capacidade para 77,11 mil por motivos de brigas em estádios e construções de camarotes. A CBF diminui para 70.039 devido às incansáveis brigas nos estádios de São Paulo. Atualmente, o Morumbi é o terceiro maior estádio do Brasil e maior estádio de São Paulo, particular do país. Ao todo, são 102.904 metros quadrados de área construída, sendo que a área reservada aos espectadores é de 62.450 metros quadrados. O campo do Morumbi mede 108,25 metros de comprimento por 72,70 metros de largura. Possui 15 cabines para rádio e TV, 81 pontos de lanches, 105 guichês para a venda de ingressos, 51 banheiros e um centro médico com 5 ambulâncias de plantão. É um dos poucos estádios inclusivos, portando espaço para 92 cadeiras de rodas e 108 lugares destinados a portadores de outros tipos de deficiência com seus acompanhantes. Iluminárias e caixas de som foram trocadas desde abril de 99 e em 2000 o estádio foi remodelado por 2 vezes, de 94 a 96, com uma reforma estrutural. Então veja como é lindo um dos nossos estádios do Morumbi, um dos nossos estádios no Brasil. A gente tem inúmeros. Para o nosso quinto destino, penúltimo, a gente está na Praça e Catedral da Sé. Gente, olha que igreja linda! Cinematográfica, totalmente Disney. Que cúpula linda! Gente, é muito incrível. Como no Brasil a gente tem lugares assim fenomenais e muitas vezes a gente só quer dar valor ao que é de fora. A Praça da Sé é um espaço público localizado no bairro da Sé, no distrito homônimo, no centro do município de São Paulo, no Brasil. É considerado o centro geográfico da cidade. Nela localiza-se o Monumento Marco Zero do município. A partir dele, contam-se as distâncias de todas as rodovias, é como se fosse um Marco Zero aqui no Recife, que partem de São Paulo, bem como a numeração das vias públicas da cidade. Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção em São Paulo, informalmente conhecida como Catedral da Sé. É o principal templo católico da cidade de São Paulo, Brasil. Sua construção, em estilo neogótico, começou em 1913 e terminou cerca de 40 anos depois. A construção estava pronta para o 400, eu não sei como fala, perdão, aniversário da fundação da cidade. Os restos mortais do cacique Tibiriçá e dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta estão na cripta da catedral. Apesar de ter uma cúpula de estilo renascentista, a Catedral Metropolitana de São Paulo é considerada como o quarto maior templo neogótico do mundo. A catedral é o templo principal da paróquia de Nossa Senhora da Assunção de São Paulo, criada em 10 de agosto de 1991. É uma das 7 maravilhas brasileiras, não é à toa, né, gente? É um lugar fantástico. Desculpa. Nosso último destino, vou até pegar uma água, que eu super valorizo. Se hidratem, bastante água, é super importante. Obrigado, gente. O nosso último destino é a USP. Eu adoro esse lugar que ele fomenta profissionais de todo o Brasil. Então é dali que a gente aprende as profissões, que a gente aperfeiçoa nossas técnicas para atuar em todo o Brasil. Surgiu da união da recém-criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, FFCL,
com a já existente Escola Politécnica de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito e Faculdade de Farmácia e Odontologia. Ainda em 1934 havia sido criada a Escola de Educação Física do Estado de São Paulo, primeira faculdade civil de educação física no Brasil e que viria a ser incorporada pela USP anos depois. Na sequência, foi criada a Escola de Engenharia de São Carlos, EESC, em 1948, e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, FMRP, de 1951. E outras várias unidades foram sendo criadas pela universidade nos anos seguintes e nos anos 1960, a universidade foi gradualmente transferida as sedes de suas unidades para a cidade universitária Armando de Sales Oliveira, em São Paulo. A USP, muito conhecida, é uma das maiores e mais importantes universidades públicas do Brasil, uma das mais importantes do Ibero-América da Lusofonia e uma das mais prestigiadas em todo o mundo. É uma das 4 grandes universidades públicas mantidas pelo governo do estado de São Paulo, que tem a Unicamp, Unesp e a Univesp. Então ela é um centro enorme e ela tem uma importância cultural muito grande, não é à toa que está aqui. Nossa atividade da aula 10 são 3 perguntas que vocês devem responder aqui no YouTube, nos comentários. Você pode copiar a pergunta, responder em sequência a resposta, ou vocês podem fazer o espaço entre elas que eu vou entender que é a primeira, a segunda e a terceira. Por favor, interajam, que esse feedback e retorno de vocês é extremamente importante para darmos continuidade a esses projetos. A primeira pergunta: você conhece alguém no seu trabalho o qual se sente representado pelo qual te representa? No caso, que você se sente representado e esclarecendo pelo qual te representa. Se você faltasse, quem você pediria para o cliente ir procurar na sua ausência? É sobre isso. Segunda, qual dificuldade principal você mudaria no seu ambiente de trabalho se tivesse esse poder e abertura? Isso aqui, gente, é num trabalho em todo segmento, artístico, cultural, mas principalmente o profissional, de onde vem sua renda. Seja ela CLT ou seja você mesmo o dono do seu próprio negócio. A terceira pergunta: qual dos 6 destinos turísticos de São Paulo mais chamou sua atenção? Justifique. Gente, não saiam daqui com dúvidas, por favor. E mais uma vez agradeço demais a todo príncipe e rainha que tem me acompanhado nessa trajetória artística e cultural de fomentação para todo o país, quiçá do mundo, através desse canal digital, através das plataformas digitais que vocês têm nos acompanhado. Muito obrigado e até a próxima aula. Mua! Amo vocês, gente. Obrigadão mesmo por todo o carinho, todo o apoio. Vocês são demais.